Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Joseph Stalin, né, que viveu entre 1878 e 1953. Segundo ele, os ricos fazendeiros devem ser privados da fonte de sua existência, né? A ideologia dele é o socialismo de Estado. Vamos falar da Revolução de Cima, falar um pouquinho sobre o Stalin, né? Bora lá? No contexto da ideologia, o socialismo de Estado, né, o foco é a coletivização, o coletivismo. Antes, em 1566, na Rússia, os esforços de Ivan o Terrível para criar um Estado centralizado resultam na fuga dos camponeses e numa queda na produção de alimentos. Em 1793, de 1793 a 1794, os jacobinos implantam o regime do terror na França. Depois, em 1956, Nikita Khrushchev revela que Stalin executou milhares de comunistas leais durante os expurgos. Em 1962, o livro de Alexander Solzhenitsyn, né, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, contando a vida num campo de trabalho russo, torna-se best-seller mundial. Em 1989, Mikhail Gorbachev implementa a Glasnost, abertura dizendo odeio a mentira. Né? Depois da Revolução Russa de 1917, os bolcheviques de Vladimir Lenin se dedicaram a criar um novo sistema socialista por meio da nacionalização, tomando ativos privados ou empresas e passando-os para o governo. O sucessor de Lenin, como líder da União Soviética, o Joseph Stalin, acelerou esse processo a partir de 1929. E em 5 anos a economia foi rapidamente industrializada e coletivizada. Em nome da modernização do sistema agrícola da União Soviética, Stalin reuniu as fazendas sob controle estatal como uma propriedade socialista estatal. A classe de fazendeiros relativamente ricos, conhecidos como os kulaks, foi compelida a abandonar suas terras e se juntar às fazendas coletivas. A polícia de Stalin confiscou comida e a levou para cidades, e os camponeses retaliaram queimando suas plantações e matando seus animais. Ocorreu então uma enorme escassez. Na área da Ucrânia, conhecido como Cesta de Pão, por causa de sua rica produção agrícola, 5 milhões de pessoas morreram de fome, foram mortas ou deportadas, né? Conhecido como Holodomor, né? Em 1964, 7 milhões de kulaks foram eliminados. Muita gente, hein? Os que sobreviveram passaram a viver em fazendas estatais dirigidas por funcionários do governo, né? Então, os kulaks, os fazendeiros ricos, são uma classe exploradora, segundo Joseph Stalin, né? Controlam os demais porque detêm o controle da produção de alimentos, eles resistem à coletivização e são os portadores do capitalismo. E por isso os ricos fazendeiros devem ser privados da fonte de sua existência, segundo Stalin, né? E aí ele empreende sua revolução de cima. Stalin dizia que a coletivização era uma forma essencial de luta de classe, sendo parte da revolução de cima. Essa simples equação deu-lhe a justificativa que precisava para se distanciar da política de Lenin, que previa o uso de persuasão para organizar os camponeses em cooperativas. Stalin começou restringindo as tendências dos kulaks, né? Passou depois a expulsá-los do campo e terminou por eliminá-los como uma classe. Lenin avisava que, enquanto a União Soviética continuasse cercada de países capitalistas, a luta de classe deveria continuar. Stalin citou essa ideia várias vezes conforme a coletivização avançava. Ele reclamava que a economia individual camponesa gerava o capitalismo, o qual, enquanto isso acontecesse, continuaria um elemento da economia soviética. Stalin armou o assassinato em massa de milhões de indivíduos como o extermínio de uma classe a ser feito privando-os das fontes produtivas de sua existência. Mas, ao terminar de destruir as fazendas privadas, ele continuou com o terror, dizendo que a velha mentalidade dos kulaks ainda sobrevivia e continuava a ameaçar o Estado comunista. Conforme o regime de terror de Stalin se espalhou, não foram apenas os kulaks que sofreram perseguição. Os oponentes do governo stalinista, reais e imaginários, foram mortos, incluindo cada membro vivo do Politburo de Lenin, cuja revolução foi transformada na ditadura de Stalin. O Partido Bolchevique, considerado por Lenin de vanguarda e inspirador das massas, tornou-se um instrumento truculento e institucionalizado que espalhava terror no regime de Stalin, que havia começado sua perseguição com os kulaks, mas, de meados de 1930 em diante, deixou poucos escaparem da terrível máquina estatal. Então, durante a coletivização da agricultura, pôsteres de propaganda encorajavam fazendeiros a cultivar qualquer hectare disponível, né? Porém, a coletivização forçada levou a uma grande queda na produção.
Outros pensadores relacionados é o Karl Marx, o Vladimir Lenin e o Leon Trotsky, né? Joseph Stalin nasceu em Yoseb Bessariones Jungasvili, na vila de Gori, na Geórgia. Foi educado na escola da igreja local e mais tarde expulso do seminário teológico Tiflis, onde havia se tornado marxista. Ainda jovem, ficou conhecido como poeta. A carreira política de Stalin decolou em 1907, quando participou do 5º Congresso do Partido Trabalhista Social Democrático Russo, em Londres, com Lenin. Ativo na política oculta, foi exilado para a Sibéria diversas vezes e, em 1913, adotou o nome de Stalin, da palavra Rússia Stal, que significa aço, né? Com a Revolução de 1917, tornou-se um líder no Partido Bolchevique. Suas ações cruéis na guerra civil que se seguiu eram um sinal do terror que viria quando sucedesse Lenin na liderança da União Soviética. Teve uma vida privada problemática e tanto seu primeiro quanto seu segundo filho cometeram suicídio. O cara era um ditador incontumaz, né? As principais obras de 1924, Os Princípios do Leninismo, e de 1938, O Materialismo Dialético Histórico, né? Inclusive foi a partir dele que esse termo começou a ser remetido a Marx, porque o próprio Marx não usava esse conceito de materialismo histórico e dialético. Quem vai criar esse conceito é o Stalin para se referir à obra de Marx. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.